Você está dirigindo esse tempo todo e mesmo assim tem funções no seu carro que você nem imagina para que servem. Por que o retrovisor interno tem essa alavanca? Você sabia que o cinto de segurança tem esses segredos? Quer se proteger de ladrões com esse pequeno truque? Hoje eu vou te mostrar essas e outras funções escondidas e muitas vezes ignoradas nos carros. Quero que você saia desse vídeo dizendo: como eu nunca percebi isso antes! Mas antes, se gosta de curiosidades, já deixa aquele like e se inscreva no canal. Já tentou de tudo e o para-brisa continua parecendo uma janela de sauna? Pois a solução para desembaçar o vidro do seu carro pode estar na sua cozinha, basta ter uma batata crua. Você deve cortar a batata ao meio e usar o lado cortado para esfregar o vidro por fora. A seguir, passe um pano de microfibra até não sobrar resíduo. O amido forma uma camada invisível que absorve a umidade e reduz o embaçamento por dias. Sabe aquelas gotas de chuva que ficam no vidro? Então, se você passar batata do lado de fora, essas gotas não ficam paradas mais ali. Além de prático e fácil, não agride o vidro, substitui outros produtos químicos e o melhor de tudo, ajuda a economizar dinheiro. Você já reparou que alguns porta-luvas têm essa tampinha extra lá dentro? Geralmente com um bico ou alavanca giratória? Isso é o duto de ar-condicionado, e sim, ele pode transformar o porta-luvas em um mini refrigerador. Ao abrir essa válvula, o ar gelado do ar-condicionado é desviado para dentro do porta-luvas. Isso permite manter bebidas frescas e evita que um chocolate derreta, por exemplo. É claro que não substitui uma geladeira de verdade, né? Mas para viagens ou dias mais quentes é uma função super útil. Você usa essa função no seu carro? Sabe essa alavanca pequena na parte de baixo do retrovisor interno? Muita gente acha que ela serve só para ajustar a posição, mas na verdade ela ativa outra função também, o modo anti-ofuscamento manual. Durante o dia, o espelho mostra a imagem normalmente, mas à noite, quando um carro vem atrás com farol alto, basta puxar essa alavanca e o espelho muda a inclinação da superfície refletora. A luz forte é suavizada, sem bloquear sua visão, e você não fica cegado. É um sistema mecânico, sem eletrônica, que funciona como um espelho duplo, inclinando levemente para reduzir o brilho dos faróis. Hoje em dia, alguns modelos têm retrovisores eletrocrômicos, que fazem isso automaticamente, mas a versão manual ainda é comum e super útil, especialmente em carros populares ou mais antigos. Me diga aqui nos comentários se você sabia disso. Você já notou essa fileira de pontos pretos ao redor do para-brisa, perto das bordas, principalmente acima do retrovisor? Isso tem um nome técnico, Frit Dots. Esses pontinhos fazem parte de um revestimento cerâmico que tem múltiplas funções. Tem a função de transição térmica, que ajuda o vidro a se adaptar melhor à diferença de temperatura entre a parte clara e a parte escura ao redor do vidro. Sem eles, o calor poderia causar rachaduras ou distorções. Tem também a função da fixação do vidro. Essa parte preta, chamada Frit Band, também serve para proteger a cola que prende o vidro à carroceria. Os pontos suavizam visualmente essa transição. E redução de ofuscamento. Na parte superior, eles ajudam a suavizar a luz solar que entra pela frente, funcionando como uma espécie de gradiente escurecido. Você conhecia essas funções? Sabe esse botão do ar-condicionado com o símbolo de uma seta fazendo um círculo dentro do carro? Ele ativa a recirculação do ar e é muito mais útil do que parece. Quando essa função está ativada, o sistema deixa de puxar o ar de fora e começa a reutilizar o ar que já está dentro do carro. Isso traz duas grandes vantagens. Resfria o interior mais rápido, já que o ar que está circulando já foi refrigerado. E também evita a entrada de poluição externa, como fumaça, gases e até odores desagradáveis do lado de fora. Perfeito em congestionamentos ou túneis. Só que não é bom deixar ativado por muito tempo, principalmente com várias pessoas no carro, pois o ar interno pode ficar viciado com menos oxigênio. O ideal é usar de forma inteligente. Ative ao entrar no carro para resfriar rápido e desative depois de alguns minutos. Se o seu carro tem câmbio automático, talvez você já tenha visto um botão escrito Auto Hold perto da alavanca de marcha.
Quando ativado, o Auto Hold mantém o carro parado automaticamente, mesmo que você tire o pé do freio, seja no semáforo, trânsito parado ou até em rampas. O funcionamento dele é bem simples. Você para o carro normalmente, pressiona o freio e pronto, ele permanece travado. Quando quiser sair, basta acelerar e o freio se solta sozinho. É diferente do freio de mão automático. O Auto Hold atua enquanto o carro está ligado, trazendo conforto e segurança, principalmente no trânsito, nesse pare e anda das cidades. Você usa essa função no seu carro? Você sabe por que o porta-malas do carro é medido em litros? A resposta está numa norma internacional, a ISO 3832, que define o método padrão para calcular volumes de compartimentos como bagageiros. Os fabricantes usam um método chamado VDA, que significa Associação Alemã da Indústria Automobilística. Consiste em preencher o porta-malas com blocos padronizados, de isopor ou madeira. Cada bloco de 1 decímetro cúbico, ou seja, 1 litro. Se couberem, por exemplo, 400 blocos de 1 litro, a capacidade do porta-luvas é de 400 litros. Isso torna a medida mais realista e confiável, porque blocos sólidos não se moldam às frestas ou espaços irregulares como sacos plásticos fariam. Já aconteceu com você de acender no painel uma luz com o desenho de um velocímetro e um ponto de exclamação? Calma que isso não é um erro ou um problema no seu carro. Você provavelmente deve saber que esse símbolo significa que o freio de mão está levantado. Essa luz de exclamação no painel serve principalmente para casos em que o motorista não abaixa a alavanca completamente. Porém, ele tem uma outra função também. Apesar de ser associada apenas ao freio de mão, a luz de exclamação no painel do carro também pode indicar que o nível do fluido do freio está baixo. Esse fluido atua transferindo a pressão exercida sobre o pedal para as pastilhas e sapatos de freio, que atuando junto com os discos e tambores, são responsáveis por parar o veículo. Você já observou esse símbolo antes? Já que estamos falando de luzes no painel, você já viu esse símbolo de um volante com um ponto de exclamação? Se o sinal luminoso for de um volante com um ponto de exclamação, é porque algo de errado está acontecendo com a direção elétrica ou hidráulica. Nesse caso, você deverá ir até uma oficina o mais rápido possível para descobrir a origem do problema. Não deixe para depois, afinal, não só o funcionamento do seu veículo está em risco, como também a sua segurança. Você já desligou o carro à noite, saiu e percebeu que os faróis continuaram acesos por alguns segundos? Isso não é defeito, é uma função chamada Headlight Delay, ou popularmente Follow Me Home. Em tradução livre ficaria Siga-me para casa. Você vai entender o porquê desse nome. Os faróis permanecem ligados por um curto período depois que você desliga o motor, iluminando o caminho até a porta de casa, o corredor da garagem ou aquela rua mal iluminada. Por isso o nome, achei bem criativo. Depois de alguns segundos, eles se apagam automaticamente, sem precisar de nenhum comando extra. Em alguns modelos, é possível até configurar o tempo que as luzes permanecem acesas, geralmente entre 15 e 30 segundos. Você já percebeu que muitos cintos de segurança têm esse pedaço extra de tecido dobrado e costurado, geralmente perto da fivela? Muita gente acha que isso é só sobra de material, mas na verdade é um dos recursos de segurança mais importantes do carro. E ela tem um nome, essa parte é chamada delimitador de carga por tensão. Durante uma colisão, o cinto sofre uma pressão enorme quando o corpo do passageiro é lançado para frente. O pré-tensionador entra em ação justamente para absorver parte desse impacto. A costura se rompe de forma controlada, liberando alguns centímetros extras de fita. Esse detalhe reduz o movimento brusco, evita que o cinto arrebente de uma vez e ajuda a proteger melhor os ocupantes. Curiosamente, em muitos carros, esse recurso está presente nos cintos dos passageiros da frente e de trás, mas não do motorista. Isso porque, com centímetros a mais, o motorista poderia acabar colidindo com o volante, ou seja, a ausência desse detalhe no banco do condutor também é uma decisão de segurança. Outro detalhe que quase passa despercebido é esse pequeno botão de plástico preso na faixa do cinto. Ele existe para evitar que a fivela escorregue até lá embaixo quando está solta. Parece simples, mas elimina qualquer frustração de ter que procurar a fivela perdida no banco.
Sabe aquele controle remoto da chave que abre o carro à distância? Os criminosos conseguem, vamos dizer, estender esse sinal com 2 aparelhos num golpe chamado Relay Attack, um perto da sua casa e outro perto do carro. O resultado, seu carro abre e até liga sem nunca tocar nas suas chaves. Mantenha calma, porque tem uma solução caseira e bem barata. E você provavelmente tem na cozinha, e não é a batata crua, e sim folha de alumínio. Envolva totalmente o chaveiro, várias voltas, amasse bem e pronto, você criou uma pequena gaiola de Faraday. O metal bloqueia as ondas de rádio e impede que os aparelhos captem o sinal. Segurança barata, fácil e que pode salvar o seu carro, né? E aí, gostou do vídeo? Quais dessas curiosidades sobre carros você gostou mais, hein? Conta aqui abaixo nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal. Aqui na tela final vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Obrigado e até a próxima!